Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com você. Seja muito bem-vindo. Você está no canal Eu na Vida Eterna com Jesus, o seu canal de estudos bíblicos. O nosso compromisso neste canal é com a salvação das almas, tornando público o conhecimento do Evangelho de Jesus, com a responsabilidade e o foco na formação das pessoas como discípulos para Jesus Cristo, através de estudos bíblicos de acordo com a palavra de Jesus e a vontade de Deus. Este discipulado foi escrito pelo blog Levando Crianças a Jesus, que você pode acessar no Google, pesquisando exatamente como está destacado aqui na imagem e também na descrição deste vídeo. Peço que, se você ainda não é inscrito neste canal, faça aí a sua inscrição, ativando as notificações do canal para que você sempre receba em primeira mão as novidades por aqui compartilhadas. Não se esqueça também de curtir o vídeo se ele edificar a sua vida e de compartilhar com seus amigos, familiares e com mais pessoas que precisam aprender a palavra de Deus. Este estudo bíblico tem o objetivo de ensinar a base do Evangelho de Jesus. Desejamos mostrar, através da Bíblia, que é da vontade do Senhor Jesus ter mais discípulos aqui na face da terra, exatamente como houve na época dele, quando, no início do seu próprio ministério, o Senhor Jesus Cristo reuniu seus 12 apóstolos e depois da ascensão de Jesus ao reino do céu, estes homens tiveram a responsabilidade de espalhar o evangelho do Senhor Jesus, fazendo mais discípulos ou seguidores para o Senhor Jesus e o reino de Deus. Dentro desta proposta, falaremos sobre o chamado e o convite de Deus, o Pai, na vida de todas as pessoas. Falaremos sobre a parábola do semeador para explicar o contexto espiritual do nosso chamado. Falaremos da vontade de Deus em sermos semelhantes ao seu Filho primogênito. Falaremos também dos frutos que nós colhemos como discípulos de Jesus. Falaremos da importância de seguir Jesus para o propósito do Evangelho ser cumprido aqui na terra. Falaremos também sobre ser vigilante para se manter um bom discípulo. E, por fim, falaremos do mandamento do Senhor Jesus. Convido você a, neste momento, pegar a sua Bíblia e, se desejar também, pegue aí um caderninho para fazer as suas anotações. Seja muito bem-vindo, é Bíblia na mão e a fé no coração. O chamado e o convite. O tema deste estudo bíblico está fundamentado no Evangelho de Mateus, capítulo 22, no versículo 14, aonde o nosso Senhor Jesus Cristo diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Veja bem, Deus o Pai, ele convida a muitos para ser participantes do seu reino. E neste convite é definido o primeiro papel do versículo que citamos aqui, aonde muitos são chamados. Do segundo papel se diz sobre os escolhidos. Para ser chamado, nós dependemos exclusivamente da vontade de Deus, o Pai.
Para ser escolhido, continua-se dependendo da vontade de Deus o Pai, mas também da nossa vontade como pessoas. Porque Deus, ele não nos faz escolhidos forçosamente. Primeiro, ele nos chama e depois nós aceitamos de bom grado o convite feito. É a mesma semelhança quando você é convidado pelos noivos para participar do casamento. Você então recebe o convite e depois decide se irá participar ou não. No reino de Deus, todos são convidados a participar dele através da vida do Senhor Jesus. Mas aceitar Jesus em nossas vidas não é tão simples quando levantamos a mão indo de encontro ao apelo feito no culto, por exemplo. Este é apenas o primeiro passo de toda uma caminhada com o Senhor Jesus. De fato, aceitar Jesus na nossa vida é ter desejo por conhecê-lo através da palavra de Deus, é seguir os seus ensinamentos e o seu exemplo. Este é o verdadeiro aceitar a Cristo. Quando lemos os evangelhos na Bíblia de Mateus, Marcos, Lucas e João, podemos ver o exemplo de alguns homens que verdadeiramente aceitaram Jesus em suas vidas. Verdadeiramente creram quando Jesus disse: "Eu sou filho de Deus". Estes homens seguiram a Jesus, aprenderam com ele e depois disso também ensinaram como seguir Jesus a outras pessoas. Este é o chamado de Deus Pai para todos nós. Cabe a nós escolher entre aceitar este convite e seguir a Jesus, bem como fizeram os seus discípulos, os primeiros discípulos de Jesus aqui na terra, ou voltar atrás, como outras pessoas fizeram, a exemplo que nós temos também na Bíblia. A parábola do semeador. Se você tem o desejo e realmente quer entender o que significa ser um bom discípulo de Jesus Cristo, vamos então ler na Bíblia o Evangelho de Mateus, no capítulo 13, nós vamos ler do versículo 3 ao 9. Abre aí o seu coração. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, uma a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus ensina a parábola e os discípulos, no primeiro momento, eles não entenderam. E assim, eles questionaram o Senhor Jesus sobre o significado da palavra ou da parábola. E aqui está um grande segredo sendo revelado para você que está acompanhando este estudo bíblico com bastante amor e atenção. Porque quem é discípulo consegue aprender cada significado das palavras da Bíblia. Quanto privilégio, não? Ou seja, ser discípulo de Jesus é cumprir o que ele diz no versículo 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isto significa que a palavra de Jesus é a voz de Deus. Então, quanto mais a buscamos e a obedecemos, mais os nossos ouvidos conseguem escutar o Espírito Santo e a nossa mente consegue compreender por causa do Espírito Santo. Amém? Vamos ler também os versículos 10 ao 12. E o Senhor Jesus, então, ele continua o ensinamento, vamos ler o versículo 10. E acercando-se deles, os discípulos disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Ele, respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu,
mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas àquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Como eu disse, quanto nós temos de privilégio ao nos aproximarmos de Jesus a ponto de sermos seus seguidores, discípulos. Como é maravilhoso ser um discípulo de Jesus aqui na face da terra. Então, Jesus ele começa a explicar a parábola no mesmo capítulo, a partir do versículo 18 até o 23. E aqui está a revelação para quem se aproxima de Jesus. Vamos ler o versículo 18 em diante. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Muito bem, eu optei por ler aqui os versículos 18 e 19, porque vou explicando pausadamente. Vamos ver aqui o versículo 19. Então, Jesus está falando a respeito, estas pessoas são aqueles que não creem que Jesus é o Filho de Deus. Nós podemos comparar este versículo aos religiosos da época. Eles presenciaram milagres que Jesus fez. Eles presenciaram a pessoa de Jesus e ainda assim eles duvidavam ou não criam. Por isso fica claro que não basta apenas ser religioso. Mesmo nos nossos dias, devemos seguir a Jesus seguindo exatamente o que está escrito na sua palavra. Agora vamos ler o versículo 20 ao 21 e já estaremos explicando logo em seguida. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Veja bem, estes versículos falam da pessoa que escuta a palavra, que ela ouve o evangelho puro. A primeira reação é de muita alegria, mas não tem coragem para obedecê-la na hora da dificuldade. Como dissemos antes, nota-se a importância de não sermos apenas ouvintes da palavra, mas também de obedecê-la para que ela permaneça no nosso coração. Ainda o versículo 22, o Senhor Jesus continua a explicação dizendo o seguinte: E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Este versículo fala da pessoa que ouve a palavra, mas o seu coração está ocupado e não tem espaço suficiente para receber a palavra de Deus. Isto acontece quando os pensamentos e desejos estão tomados por um sonho, um objetivo ou um amor maior aqui da terra do que o amor que essa pessoa tem por Jesus Cristo e o reino de Deus. Toda a palavra que esta pessoa ouvir se tornará sem efeito, não vai produzir fruto, ou seja, não haverá transformação na vida desta pessoa, porque a palavra é sufocada por outras coisas da terra que a pessoa tem no coração. E o versículo 23, Jesus então, continuando a explicação, diz assim: Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Então, esta é a pessoa que ouve e compreende, ou seja, ela não só ouve, mas ela também recebe no coração com fé. Isto exige um coração limpo, um coração que não duvida da palavra, apenas recebe como uma criança que tem um desejo de estar perto do seu pai e de ser obediente a ele. Neste último versículo está revelado como que deve ser o discípulo de Cristo. O discípulo crê em Jesus como Filho de Deus. O discípulo é aquele que não se ilude com as coisas do mundo, as quais são passageiras.
O discípulo não se importa com as dificuldades que virão pelo caminho, mas entende a importância da obediência à palavra de Deus. A obediência faz parte do caráter do discípulo de Cristo e é através da obediência que a sua vida é transformada. Por isso, o texto diz sobre os frutos. É aquele que consegue obedecer mais, por exemplo, o que diz na parábola, aquele que produz frutos a 100, significando o discípulo que conseguiu se parecer mais com o seu mestre, Jesus Cristo. A vontade de Deus em sermos semelhantes ao seu Filho primogênito. Essa parte do estudo nós vamos explicar lendo a carta que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8 e versículo 29. Abra sua Bíblia comigo e vamos à leitura. Porque os que dantes conheceu, também os escolheu, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Muito bem, eu começo explicando assim uma grande observação, na verdade. Algumas versões deste versículo está devidamente ou indevidamente adulterada. Eles mudaram a palavra escolheu por predestinou. Mas veja bem, nós não somos predestinados, nós não nascemos predestinados a sermos filhos de Deus ou a herdarmos a vida eterna. Isso acontece quando nós aceitamos a Jesus, conforme nós lemos o primeiro texto aqui deste estudo bíblico, aonde Jesus diz, que muitos são chamados e poucos os escolhidos. Então a palavra predestinado, ela não cabe aqui para nós. O único predestinado foi Jesus quando veio aqui na terra, porquanto tudo o que estava escrito a respeito do Cristo, Jesus cumpriu exatamente tudo. Portanto, quando aceitamos a palavra de Jesus, aí sim somos escolhidos para sermos conforme a imagem de Jesus. Então, Paulo, ele fala da vontade de Deus que nós, os escolhidos, sejamos semelhantes ao primeiro filho, ao primogênito filho de Deus, que é Jesus. Ou seja, partilhando do mesmo pensamento, do mesmo caráter, do mesmo sentimento, e tudo quanto houve no Senhor Jesus Cristo. Só podemos ser semelhantes a Cristo se obedecermos aos seus ensinamentos. Só podemos cumprir a vontade do Pai se assumirmos a responsabilidade de ser discípulos de Jesus. O Senhor Jesus Cristo veio a esta terra para ser exemplo para todos, revelando para nós qual é a vontade de Deus o Pai. Então, seguir os passos de Jesus exige a vontade de não ser como nós éramos antes. Precisamos realmente abandonar o nosso eu, esvaziar-se das próprias vontades para seguir a vontade do Pai, exatamente como Jesus fez. Vamos ler um texto que concorda com isto no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 38 e 39. Jesus diz assim: E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Vamos ler mais um texto que concorda para que fique bem definido com relação ao assunto de hoje. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Quando analisamos a vida de Jesus Cristo com todos os milagres que ele realizou, temos uma mostra de quanto poder existia nele. Todos os momentos que Jesus passou de dificuldade, poderia ter usado o seu poder contra aqueles que lhe faziam mal. Mas então Jesus só fez o bem para todos, tanto justos como também injustos. A prova disso é que na cruz, o Senhor Jesus pediu perdão por aqueles que certamente não mereciam, porque zombavam de Jesus, porque não acreditavam nele, enfim.
Tudo isso Cristo fez para revelar a vontade de Deus para nós. Cristo esvaziou-se de qualquer outra vontade própria e cumpriu a vontade de Deus Pai em todas as circunstâncias, inclusive nas adversidades. Dando Cristo o exemplo para nós, assim também nós devemos seguir se quisermos ser seus discípulos verdadeiros, esvaziar-se de nós mesmos para fazer a vontade de Deus. A Bíblia mostra que na época de Jesus, muitos que seguiam nosso Senhor desistiram no caminho, revelando que na verdade nunca foram seus discípulos verdadeiros. Vamos ler então o Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 66, que diz assim: Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Muitos discípulos que seguiam Jesus resolveram abandoná-lo por causa das suas palavras. Nos nossos dias não é diferente. A multidão que diz ser de Jesus está, na verdade, interessada na música bonita que é o louvor, nos milagres para apenas ter uma boa vida aqui na terra e em tantas outras coisas semelhantes a estas. Mas a mesma multidão não está interessada em receber a palavra de Deus como transformação na mente, no caráter, no coração. A multidão não se interessa por aquilo que Jesus ensinou, porque não quer seguir Jesus verdadeiramente. Eles querem as bênçãos, mas não querem abandonar a vida de pecado. Mas, no mesmo capítulo, no versículo 67, então Jesus, se voltando para os seus 12 apóstolos, diz assim: Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Jesus então estava experimentando a fé dos seus 12 apóstolos, mostrando para nós o que é realmente segui-lo. Jesus estava dizendo: E vocês também farão o mesmo que a multidão? Querem também me abandonar? As minhas palavras também parecem duras para vocês? Mas então Pedro, um dos verdadeiros discípulos, diz no versículo seguinte. Vamos ler. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Pedro chama Jesus de Senhor porque reconhece que Jesus tem palavras para a vida eterna, palavras que são de transformação, palavras que nos tiram do pecado, da mentira, da tristeza, da angústia e nos conduzem para a salvação no reino do céu. Este é o caráter de um verdadeiro discípulo e hoje estamos aprendendo esta lição para podermos seguir Jesus aqui na terra, também nós com esta mesma verdade. Naquela época, muitos deixaram Jesus, poucos ficaram. Semelhantemente, hoje, a maioria das pessoas permanecem com Jesus só até o momento, só até o ponto em que lhes agrada. Como quem diz para Jesus: olha, Senhor, até aqui eu te sigo, mas daqui em diante não. Os ensinamentos de Jesus são dirigidos para que venhamos a plantar aqui e colhermos na vida eterna. Os ensinamentos de Jesus, muitas das vezes, não são fáceis de compreender, mas só Ele tem as palavras que geram em nós a vida eterna. Por isto, quem quiser herdar a vida eterna, precisa tomar a decisão de segui-lo como um verdadeiro discípulo. Os discípulos, assim como Pedro, entendem que, enquanto seguimos os passos de Jesus, estamos buscando algo para a eternidade. Esta é uma visão privilegiada que apenas os discípulos têm. Creio que você deve estar pensando na raridade ou mesmo quase escassez de pessoas que tenham esse tipo de compromisso. Jesus também sabe disso. Por esta razão, Jesus chama os seus discípulos de pequeno rebanho, não são muitos. Vamos ler Lucas, capítulo 12, versículo 32.
Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Os frutos que colhemos como discípulos de Jesus. Ser discípulo de Jesus Cristo traz uma vivência que outros desconhecem. Essa vida é chamada de vida nova. Seguem alguns exemplos que Jesus nos dá dentro da sua palavra. Por exemplo, ter as orações atendidas, como conta no Evangelho de João, no capítulo 15 e versículo 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. No Evangelho de João, ainda no Evangelho de João, no capítulo 15, mas no versículo 15, a Bíblia ensina como que nós também podemos colher frutos em sermos amigos de Deus e conhecer a verdadeira vontade de Deus Pai para nós. Vamos ler o texto. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Outro fruto é revelar ao mundo a luz de Jesus. Como está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 14 ao 16. Jesus então diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai, que estás no céu. Também nós colhemos como fruto a unidade, ou seja, sermos um com o Pai através do Senhor Jesus, como está no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21. Para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Outro benefício, outro fruto é sermos portadores da mesma glória que há em Jesus Cristo, como está no Evangelho de João, capítulo 17 e versículo 22. Jesus diz assim: Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. E também aqui um outro exemplo de fruto, onde passamos a entender a palavra de Deus de forma clara, através do Espírito Santo, conforme já dissemos por aqui. Mas convém repetirmos para ficar bem gravado. Vamos ler Mateus capítulo 13, versículo 11. Ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não lhe é dado. Muito bem, nós poderíamos passar aqui horas falando aqui de tantos outros exemplos como fruto que recebemos ao assumirmos a nossa responsabilidade como seguidores de Jesus Cristo, como discípulos de Cristo. Mas falamos apenas alguns para que possa despertar no seu coração, para que possa aguçar na sua mente o amor, o desejo por querer seguir a Jesus. Então, que a partir de agora você possa descobrir mais benefícios, mais frutos da graça de seguir a Jesus na sua própria leitura, na sua própria comunhão que você fizer através da palavra de Deus. A importância de seguir Jesus para o propósito do Evangelho ser cumprido na terra. Seguir os passos de Jesus é ser um referencial onde outras pessoas poderão se espelhar. Nos nossos dias, há uma grande necessidade de pessoas que sejam referenciais.
de pessoas que em todas as idades queiram mostrar o exemplo de vida com Cristo em suas próprias vidas, em suas próprias atitudes, como uma vida de oração e também manejar bem a palavra de Deus para o bom propósito de Cristo. Seguir os passos de Jesus exige algo de nós, requer um investimento diário de tempo e também de dedicação. Ao dedicar-se em aprender de Cristo, muitos serão os convites atraentes para outras pessoas. Outras vezes, as amizades para dispersar. São tantas armas que o inimigo usa na tentativa de nos afastar deste foco, na busca a Cristo, que nós precisamos estarmos vigilantes. As investidas do inimigo, elas são sutis, mas posso dizer a você que fazem verdadeiros estragos na vida de uma pessoa. Quando a pessoa então percebe, já não tem nem mais força para orar. Então, você deve ser prudente e perceber aí os sinais de se você está seguindo ou não o Jesus através de comparar a sua vida com a palavra e o exemplo do próprio Senhor Jesus. Aprendendo a ser vigilante para se manter um bom discípulo. A palavra de Deus nos ensina a vigiar para não cair. Portanto, não deixe nada atrapalhar a sua busca por Jesus e dedique tempo para isso. Leia a sua Bíblia constantemente. Existe um testamento inteiro que revela o Senhor Jesus, como também os seus ensinamentos. Tenha também uma vida de oração, para que tudo isso se cumpra na sua vida. No Evangelho de João, no capítulo 12 e versículo 24, o Senhor Jesus também diz assim: na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. É preciso então tomar esta atitude de ser como o trigo morto. E o que seria ser um trigo morto? É exatamente obediência à palavra de Deus. Ou seja, você deixa de obedecer às suas próprias vontades, você morre para si mesmo para nascer dentro da palavra de Deus, para que outras pessoas vejam na sua vida e assim creiam que Jesus vive em você. No versículo seguinte, Jesus também diz: quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Para que o texto se torne de fácil entendimento, eu quero então usar o exemplo de uma mãe que cede gentilmente para o seu filho, para a sua filha, o tomatinho da salada. Embora essa mãe sabe que a filha gosta demasiadamente de tomate, né? A mãe também gosta muito, mas o seu amor pela filha é maior do que o desejo pelo tomate. Assim também nós apenas cedemos a Deus o Pai o direito de Ele dirigir a nossa vida segundo a vontade dEle, quando o nosso amor por Ele é maior do que o amor que nós temos pelas coisas do mundo, é maior que o amor próprio. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 44 ao 45, Jesus segue mostrando para nós exemplos valiosos como este, para que possamos manter nossos passos aqui na terra sempre iluminados pela palavra e então seguindo na direção correta. Vamos ler os textos. Jesus então diz: também o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino do céu é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. Jesus é a pérola de grande valor. Para recebê-lo, nós precisamos nos despojar de todo o desejo que nos vincula a esta terra.
todo o conhecimento adquirido no mundo, toda a malícia, ambição, ganância, torpeza, enfim. Receber Jesus na nossa vida é receber um tesouro bem maior do que um dia alguém jamais sonhou em ter. O mandamento de Jesus Cristo. Esse estudo bíblico precisa ser considerado muito valioso. Se você entender isto, conseguirá entender a grande diferença entre ser apenas um fiel da sua religião a ser um grande discípulo fiel a Jesus Cristo. A palavra mandamento com Jesus não entra como imposição, como era na época da lei de Moisés. Lembrando que se somos convidados para sermos participantes do reino de Deus, também obedecer os mandamentos de Jesus fazem parte disto. Ou seja, mandamento para quem é discípulo de Jesus entra, na verdade, como ensinamento, porque o discípulo deseja sempre aprender cada vez mais para continuar obedecendo e seguindo a Jesus Cristo no caminho da vida eterna. Agora vamos ler o Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículo 18 até o 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Infelizmente, a teologia que afirmam ser os estudiosos segundo a vontade de Deus, estes homens são responsáveis por adulterar a Bíblia. Neste exato momento, eles estão reunidos buscando alguma forma de mudar as palavras da Bíblia a bel prazer. Uma das palavras que eles vêm retirando das traduções e versões impressas da Bíblia é a palavra discípulo, conforme consta aí no versículo 19. Muitas traduções com relação a esse versículo ficam distorcidas, como por exemplo, eles tirando a palavra discípulo, ficaria, portanto, ide, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Talvez a sua Bíblia também esteja prostituída desta forma, ou talvez não, mas certamente outras versões estão. Mas, segundo o que aprendemos aqui hoje, da importância em ser um discípulo de Jesus, de entender que esse, na verdade, é um chamado que Deus Pai tem para nós, como podem estes irresponsáveis terem esta tamanha astúcia? Verdadeiramente, eles não são filhos de Deus, são filhos das trevas. A palavra discípulo é mandamento de Jesus, conforme nós vemos nos textos originais da Bíblia. Essa palavra tem enorme valor para a nossa salvação e vida cristã aqui na terra. Ser discípulo é ser como Jesus. O dicionário diz que discípulo é ser um seguidor de um mestre. E se até o dicionário concorda com a Bíblia, por que os teólogos e a religião não concordam? Porque a religião tem mais interesse em formar fiéis para ela mesma, com as suas doutrinas paralelas a Cristo, do que ensinar as pessoas a seguirem Jesus e enviá-las para o mundo para poder evangelizar. Fica aí com a sua reflexão. Mas vamos ler também outro texto que concorda com este estudo bíblico. Está no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 40, diz o texto: O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. Veja bem, ser perfeito é fruto da obediência à palavra. A perfeição não nasce em nós, mas foi dada por Deus Pai através de Jesus para nós sermos como Jesus.
Por isso, Jesus diz lá em Mateus capítulo 28, no versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Isto significa que você, primeiro, precisa receber o amor e ter o desejo pelo discipulado. O discipulado se caracteriza por estudos semelhantes a estes ao qual você está aprendendo aqui. São ensinamentos que formarão em você a base cristã para ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Você pode encontrar aqui mesmo neste canal o assunto completo sobre o discipulado, pesquisando sobre o vídeo com o tema Discipulado, a ovelhinha e o pastor. Na verdade, temos muitos estudos bíblicos aqui neste canal, todos eles com este conteúdo, com esta visão para torná-lo um seguidor de Jesus. Agora, sobre o discipulado em si, é uma palavra derivada de discípulo. Segundo o que aprendemos aqui hoje, esta é a vontade de Deus Pai para todos nós. Por isso, Jesus prometeu estar conosco até a consumação dos séculos, para que mais pessoas creiam no Evangelho, na salvação e também na vida eterna, através de discípulos fiéis a Ele. Momento de reflexão. Terminamos o nosso estudo bíblico e o meu desejo é para que você possa despertar sobre o que aprendeu por aqui. Para refletirmos a respeito do tema de hoje, de como ser um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus Cristo, vamos ler a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, e versículo 27. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. O apóstolo Paulo foi um bom discípulo de Jesus quando ele aceitou cumprir o chamado do Senhor Jesus na vida dele. Com estas palavras de Paulo, eu espero que você também possa se encorajar com o chamado que você recebeu de Jesus hoje. Este canal tem o objetivo de tornar você fiel a Jesus Cristo. Todos os nossos estudos bíblicos vão te direcionar para Jesus, para você ser totalmente dependente do Senhor Jesus. Entenda que ser um discípulo do Senhor Jesus aqui na Terra é um compromisso que poucos querem, que poucos aceitam. Por isto, Jesus diz que muitos são chamados, ou seja, muitos são os que ouvem a sua palavra, mas poucos os escolhidos, porque são os poucos que assumem a responsabilidade e o compromisso com o Senhor Jesus. Não fique mais mendigando atrás das bênçãos da terra, porque aquele que segue Jesus segue por um tesouro maior, segue para a ressurreição na vida eterna, porque aprendeu que já é um abençoado diante do sacrifício que Jesus fez na cruz por você, um sacrifício válido para o perdão eterno de nossos pecados. Existe uma urgência em fazer uma escolha para ser um bom discípulo de Jesus, porque os sinais no mundo mostram que o Senhor Jesus está muito próximo de voltar à Terra, para buscar aqueles que escolheram, segui-lo aqui na Terra, os seus escolhidos, ou seja, aqueles que amaram a sua palavra e que se dedicaram para também ensiná-la para outras pessoas. Que este discipulado possa despertar em você o desejo para seguir a Jesus. Que o grande amor de Deus o Pai, a paz e a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo de Deus estejam com você, com a sua família e com toda a Igreja do Senhor Jesus Cristo sobre a face da terra. Amém.
vou continuar. Mesmo em meio às lutas eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, eu jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado.